Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, o médico, o discípulo de Jesus. Lucas. Quem aqui é discípulo de Jesus? Amém. Discípulos são aqueles que seguem o Mestre. Viu? Então, aqueles que seguem o Mestre são discípulos. Então, nós estamos aqui aprendendo aquilo que foi estabelecido nesse reino dos céus. E para que nós sejamos o quê? Discípulos do Rei. Discípulos do Rei faz aquilo que o Rei manda. E com isso você recebe dele o suprimento, a direção, a proteção para a tua vida. Dá uma glória a Deus aí, que maravilha saber que eu, quando me disponho a seguir o Rei, eu recebo. É dado a você tudo isso. Lucas, capítulo 1, versículo 26 em diante, diz assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo a ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Pai amado, nós te agradecemos, Deus, por tanto amor que, como realmente a tua palavra diz, nos constrange, porque somos amados, mas Senhor, estamos longe de retribuir este amor, Pai, com a nossa vida, pelas nossas imperfeições, pelas nossas limitações, mas Senhor, estamos buscando, Senhor, através do teu Espírito Santo, que todo domínio, toda glória, toda majestade tua venha sobre nós, e nos dê, Senhor, o discernimento de andarmos, Senhor, segundo a direção do teu Espírito Santo. Ensina-nos hoje a tua bendita palavra, para que nós possamos compreender, Deus, os teus planos e os teus propósitos para a vida de cada um de nós, porque assim queremos fazer para agradar o teu coração. Fala conosco, usa a minha vida agora, e que o teu Espírito flua, Deus, e todos nós sejamos abençoados. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A igreja se assente. Vamos ler comigo o 32 e o 33? Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Você conhece algum reino desta terra que não teve fim? Todos tiveram, porque um dia o rei morreu, passou para o seu herdeiro, e o herdeiro para o seu herdeiro, e muitos reinados hoje praticamente não existem mais. Existem alguns aí, mas que a gente sabe que são de uma forma política e também muito simbólica. Mas aqui fala que o reinado de Deus, este não terá fim. Ele é um reino eterno, é o que diz na palavra. E aqui diz que o Senhor, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi. O trono de Davi.
Davi foi um rei e disse que este reinado que o Senhor dá a seu filho não tem fim. Para entrar neste reino, para alcançar o reino, existe um caminho, existe uma porta onde se entra por ele. Não é por força e não é por violência, mas a palavra de Deus nos dá uma orientação, uma direção de como é feita esta entrada. Abra a tua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 10, no versículo 9, nós vamos encontrar ali a palavra de revelação para nós, de entendimento, para que nós possamos compreender que a porta de entrada para este reino foi dada e foi anunciada a nós. Então, João 10, 9 diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá, aqui está escrito, e achará pastagens. Pastagens, querido, é suprimento para a nossa vida. Então existe uma porta para entrar, e esta porta, quem está dizendo eu sou a porta, é Jesus Cristo. Então não há outro caminho que leve a Deus. Não é como se anuncia por aí que todos os caminhos levam a Deus. Sabe, até um tempo atrás, alguns anos, eu não sei dizer, eu ficava constrangido quando as pessoas chegavam para mim e diziam assim: ah não, todos os caminhos levam a Deus. Sabe aquele receio de magoar, de chatear? Mas o Espírito falou assim: isso não é problema teu. Não foi você quem disse. Não é você a porta. Você não tem compromisso. Você tem que saber qual é a porta. Agora deixa os outros pensar o que querem. Então quando diz, eu digo: olha, desculpe, mas eu vou te dar uma revelação de Jesus para a tua vida. E tiro de fora. Estou de fora e digo assim: sabe que Jesus disse que só tem um caminho. Ele é a única porta. Ele é o único caminho que leva a Deus. Você pode estar pensando que está indo no caminho de Deus, mas você nunca vai chegar lá. Você vai se perder nesse caminho e não vai achar a porta que é Jesus Cristo. Enquanto não dobrar o joelho, não confessar que Jesus Cristo é o Senhor, você vai ficar perdido nesse caminho. E não há GPS que te leve para lá. O único GPS é guiado pelo Senhor. Esse vai e te leva para o céu. Esse vai te levar para lá, porque há uma única porta. Jesus, ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então a salvação está em Cristo. E ainda mais, o que é pior, esta porta diz que é estreita. Essa porta é muito estreita. Não é folgada, não é muito larga, não é espaçosa. É uma porta que quando você vai passar, talvez enrosque, e a porta diz assim: tira o ódio do coração e deixa para lá. Sabe como você faz no banco? Volta para trás da faixinha amarela. Você fica irritado com isso, não fica? Você tem que estar preparado para o dia de chegar no céu, vai chegar assim. Você vai chegar lá e falar: vim entrar, fala assim: volta para a faixinha amarela, deixa o ódio lá atrás. Aí você vai passar, volta para a faixinha amarela, deixa o teu orgulho lá para trás. Essa porta é estreita, queridos. Então não fique bravo quando você passar no banco. Lembra assim: estou sendo treinado porque um dia eu tenho que entrar nesse reino, e Deus está me preparando para que eu não seja barrado na porta. A porta que é estreita. Ah, eu entrei, agora estou salvo. Não está não, porque diz que ainda há um caminho que também é estreito. Então nós temos que aprender a andar, entrar pela porta e caminhar por esse caminho, porque é assim que nós vivemos no reino dos céus. É assim que o Senhor nos prepara para isso. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Se alguém entrar por outra porta, vai estar condenado. É clara a palavra, ela está dizendo isso para nós. E aqui em Mateus 11, volta lá, Mateus 11, a palavra nos ensina que não é por força e não é por violência. Não adianta querer entrar no reino. Não
Não adianta, lá não tem carteirinha. Não adianta você falar assim, eu sou amigo do chefe aí. Fala, não, o chefe é o rei. Se você não tem a credencial do rei, aqui não entra. Sabe qual é a credencial? É o sangue de Jesus. Se não chegar na porta com a marca do sangue, não entra. Não adianta querer forçar a porta, não adianta querer dizer que é amigo de alguém. Lá não tem isso, queridos. Nós estamos acostumados com as carteirinhas, mas lá não tem isso. Mateus 11:11 diz assim: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Então as pessoas estavam olhando para João Batista e dizendo, é o Elias, é o Messias. Disse, não, vocês estão aí se enganando. Não olhe para ele não, o Messias ainda virá. Ele é o precursor, ele é aquele que veio anunciar, mas ele não é o Messias. O que é ele é muito importante, mas aquele que está no reino é muito maior do que ele. Então nós que estamos a caminho da glória, você que está no reino, saiba que não há reino humano que é maior do que você. Não há ninguém mais importante, porque você é cidadão do reino dos céus. E diz assim, e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Sabe o que é isso? São pessoas que acham que um pecadinho não tem importância. Eu também sou filho de Deus. Mas não. Filho é aquele que recebeu do Senhor o poder de ser feito filho através de Jesus Cristo. Senão não é filho não, é criatura. Então, aqueles que se apoderam acham que podem, adulteram e acham que adultério não é pecado, vou entrar no reino dos céus. Mentem, roubam e acham que não é pecado, vou entrar no reino dos céus. E eu vou mais longe. Igrejas que dizem, eu batizo por aspersão, se é por imersão, você não vai entrar no reino dos céus. Eu aceito o batismo com o Espírito Santo, eu sou mais espiritual porque eu sou batizado, eu vou, você não vai. Isso é querer tomar o reino à força. Nós precisamos entender que para entrar no reino não é pelo batismo, se é por água, se é por aspersão, se usa isso, se usa saia, se usa calça. Isso aqui não é credencial para entrar no reino dos céus. Entrar no reino dos céus, a credencial é a porta que é Jesus Cristo. Se você crer, entrar pela porta, você vai entrar, vai sair, vai encontrar pastagem, vai ser salvo. Então tem gente que acha que vai ser salvo porque é muito bonzinho, porque faz boas ações, nunca bateu nenhum cachorro, nunca exterminei passarinho, e acha que isso é credencial para entrar no reino dos céus. E as igrejas estão preocupadas se a minha placa é mais bonita, se a minha doutrina é mais bonita. A única doutrina que leva para o céu está aqui. Se tiver outra, não vai para lugar nenhum. Vai para o caldeirão, vai ensascar no inferno. Porque a palavra diz que para entrar tem que ser pela porta. E a porta é Jesus Cristo. Versículo 13 diz, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Queridos, a Bíblia, no Velho Testamento, de uma maneira muito simplista, por favor, ela se baseia em leis, aplicação das leis e profecias. O Pentateuco começa lá em Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. 5 primeiros livros, 5, por isso que é chamado de Pentateuco, por causa do número 5. Ele é a compilação de leis aplicadas àquele povo, o povo hebreu, que o Senhor os tirou do Egito e está aplicando leis. Por que leis? Para aprenderem a ter disciplina, se preparando para um reino que viria. O rei já estava constituído, Jesus Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e tudo o que se fez com ele. Desde o início,
o rei já existia. O reinado foi projeto de Deus quando Adão e Eva pecam. Quando então Deus estabelece esse reinado, Ele começa a preparar esse povo para entender que reinado tem leis, e aquele povo começa a ser preparado para obedecer leis. Essa lei é aplicada em juízes, nos reis que foram estabelecidos. E então vem os profetas que começam a anunciar o reinado que viria no Novo Testamento. As profecias começam lá em Esdras e terminam, como diz a palavra aqui, aonde? Em João Batista. Nesse período profetizaram, todas as profecias apontam para o reino. Todas. Você pode ler a Bíblia, você vai encontrar, você vai se encantar com os livros, com as profecias, mas todas elas apontam para o reino. As leis iniciaram com Moisés. O Senhor Deus chama Moisés e estabelece a ele as leis. Os outros livros, aplicação das leis e as profecias que apontam para o Novo Testamento. Então, Moisés, as leis, Elias, o profeta, representa as profecias. Essas profecias de Elias, até João, quando vem a última profecia, lá no livro de Malaquias, sabe qual é a última profecia? Quem sabe? Então abre aí, vamos colar. Malaquias 4:6. Vou começar no 4:5. Malaquias 4:5 diz assim: Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Essa foi a última profecia. Novo Testamento, profecia de João. Qual era a profecia de João? Arrependei-vos. Arrependei-vos. É chegado a vós o Rei dos céus. Essa foi a última profecia até a vinda do Messias. Então, nesse tempo diz, por isso que a palavra diz, então, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Aí então se cumprem todas as leis e toda a profecia, aonde? No Rei Jesus Cristo. Ele não veio abolir, ou como diz a palavra, abrogar a lei, mas ele veio cumprir a lei. Abra a Bíblia em Marcos 1,14. Marcos 1,14. Não é por nada não. Eu não tenho nada contra, eu vou. Aliás, eu preparei essa pregação no meu iPad. Medida, né? Mas eu ganhei, tem que usar, cara. Mas eu ainda achei que eu ia me perder. Então eu estou lá, mas eu gosto desse barulho de folha virando. Eu fico deliciado aqui quando eu vejo vocês virando as folhas da Bíblia, viu? Então, se vocês estão aí tendo dificuldade, eu sei que não é tchum, né? Tchum, Mateus, tchum, né? Mas essa prática é muito boa, viu? A palavra diz assim: aquele que faz a obra do Senhor, né, tenha, como é que fala? Maneje bem a palavra do Senhor, entendeu? Então, aprenda a manejar. Vamos lá, Marcos 1,14. A palavra diz assim: e depois que veio João, foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino. O evangelho do
reino. Jesus sempre pregou o Evangelho do reino. Jesus nunca pregou outra coisa. Jesus nunca ensinou outra coisa. Jesus nunca teve outro discurso a falar do quê? Do reino. Por quê? Porque a palavra diz que ele veio e disse: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E logo embaixo, no versículo, eu não preciso abrir não, no livro de Lucas mesmo, fala assim: e então começou a Jesus a pregar o Evangelho do reino e a curar os enfermos. Jesus veio pregar o Evangelho do reino. Lembra lá do reino, como é que é colonizado? A nossa terra é colonizada pelo enviado do rei. O enviado do rei foi Jesus. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu deixo outro Consolador, o outro que vai ensinar, o Espírito Santo. O Espírito Santo está fazendo essa obra na nossa vida. Por isso que eu tenho certeza que esses 21 dias vai trazer um grande fruto na tua vida. Porque é o Espírito Santo que está dirigindo todas as coisas. Sexta-feira que vem nós vamos ter a nossa vigília. Começa às 8 horas, lá em cima do salão. Que horas vai acabar? Não sei. A hora que o Espírito mandar. Por quê? Porque quem dirige é o Espírito. Não somos nós. Ah, estou com sono. Vai dormir. Quando o Espírito mandar, nós vamos ficar orando, compartilhando, vigiando, orando. Então aqui está escrito assim: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O tempo está cumprido. Que tempo é esse? O tempo das leis e dos profetas acabou. Não tem mais esse tempo. Nós não temos mais que ficar pregando e anunciando e falando das leis e dos profetas, porque ela foi cumprida. Em Atos capítulo 3, vocês ficam bambi. Nós vamos aqui hoje dar um banho assim, bem na escola dominical. Se você está com dificuldade aí, viu? Vai aprender a manejar a palavra. Atos capítulo 3, versículo 19. Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já antes já foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse: o Senhor vosso levantará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Olha que coisa séria. Deus está falando assim: olha, eu já dei as leis, já dei as profecias, e agora eu vos envio aquele que é o cumprimento da lei e da profecia. Ouça a ele. Aquele que não ouvir será exterminado do reino. Então, as pessoas que estão fora desse reino precisam entender que só há um jeito de entrar: é através de Jesus Cristo. Os irmãos se lembram da palavra, da passagem lá no Monte da Transfiguração? Vamos dar uma lidinha lá em Mateus 5. Vamos voltar lá, Mateus 5. Mateus 5 começa assim: não cuideis, Jesus, hein? Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Isso são palavras de Jesus. Vim cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem,
nenhum judio se obterá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes pequenos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Querido, não é por acaso que Jesus insistia em falar do reino dos céus, porque Ele quer que nós entendamos que o reino dos céus é aquilo que Ele veio anunciar para nós, para que nós estejamos nesta vida, atribulada, cheia de problemas, de lutas, de dificuldades, gozar da alegria de viver no reino eterno. Ele está falando de coisas espirituais, Ele está falando de coisas que nós precisamos compreender, que é isso que Ele quer que nós entendamos para desfrutar desse reino. Lucas 9, 28 diz assim, vamos lá. E aconteceu, queria que vocês abrissem, vamos ler esse trecho. Lucas 9, 28. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, João e Tiago, amigos de Jesus, discípulos de Jesus, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e seu vestido ficou branco e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória, e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que quando eles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias, não sabendo o que diziam. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu como uma sombra, e entrando eles na nuvem temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Jesus pega os seus discípulos ali e os leva para o monte. Por quê? Ele queria que eles vissem, ouvissem, fossem testemunhas daquilo que ia acontecer naquele monte. O Senhor levanta homens, mulheres e realiza seus milagres, suas maravilhas no meio da igreja, para que haja testemunho da glória de Deus na nossa vida. Não é para engrandecer homem nenhum, não é para dar glória para homem nenhum, não é para dizer que eu tenho o melhor dom do que você, não é para dizer que eu sou mais cheio de Espírito, mas é para que a glória seja do Senhor. E ele então leva seus 3 melhores amigos e leva ali para o monte, e ali no monte lhe aparece quem? Moisés e Elias, a lei e os profetas. E ali então ele tem uma conversa com eles, e creio que a conversa deve ter sido: Moisés, obrigado por você ter trazido a lei. Elias, obrigado por ter anunciado as profecias do Messias. Agora aqui, encerram-se, pode subir, porque agora é comigo. Acabou leis e profetas. Tudo o que você disse, Elias, tudo o que você trouxe, Moisés, está cumprido em mim. Eu sou a lei e eu sou os profetas. A profecia hoje se cumpre, porque é chegado a vós o reino dos céus. E ali então aqueles homens ficam extasiados e chegam para Jesus: Jesus, vamos fazer aqui 3 igrejas, vamos ficar aqui, não vamos mais sair desse lugar. Mas igreja para morto? Jesus falou: vocês não sabem o que vocês estão falando. A igreja é viva, e quem vive e quem dirige a igreja sou
tenda, o único templo, o único altar, o santo dos santos é ao Senhor. Toda a glória seja dada para Ele. Queridos, hoje nós estamos vendo igrejas para mortos. Colocam estátuas, colocam símbolos, colocam coisas mortas. As igrejas têm que ser vivas. Quem tem que dirigir a igreja é o Espírito Santo. Quem tem que mover a nossa vida, o meu coração, o teu coração, é o Espírito Santo. A igreja tem que ser um organismo vivo, que atua, que opera, que realiza os dons, que tem o batismo do Espírito, que tem os frutos, que tudo se realiza através do Espírito. São verdadeiros cemitérios. Você vai aí no cemitério e você vê lá igrejas, templos, os caras falam como se aquilo fosse para quê? A igreja do Senhor é a igreja viva, é a igreja atuante, é a igreja que opera, é a igreja que anuncia o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus disse: essa não é a igreja que vocês querem. E ele disse: Pedro, sobre a palavra, sobre a pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque a igreja é viva. E o inferno é lugar para mortos, que não têm o Espírito de Deus, que não sabem o que é o reino de Deus implantado através de Jesus Cristo na nossa vida e no nosso coração. E naquele momento, Jesus recebe o aval de Deus. E ali, quando aqueles homens, Elias e Moisés, desaparecem, a palavra diz aqui que veio uma voz dos céus, e saiu uma voz da nuvem, uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi, a ele ouvi. Ou seja, Pedro, Tiago, João, calem-se, ouçam o que o meu filho tem a dizer, ouçam o que Jesus Cristo tem a anunciar. Ele está trazendo uma nova maneira de vida, Ele está trazendo as boas novas, o Evangelho do Reino de Deus, e nós precisamos conhecer esse Evangelho para desfrutar dessa vida. Por isso que Jesus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras, os meus pensamentos, aquilo que eu tenho, aquilo que eu trouxe do meu Pai, porque Ele disse: aquilo que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas digo porque o Pai me disse. Ele me mandou trazer, Ele me mandou anunciar. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, vocês vão ter vida e vida eterna. Vocês vão ter o gozo de viver no reino, onde o Senhor vai comandar a nossa vida, o Espírito vai dirigir a nossa vida, e nós vamos poder compreender melhor o plano de Deus para resgatar, para trazer de volta o homem para perto de Deus. Que o Senhor te abençoe. Que você possa entender o plano do Senhor para a tua vida. Eu viver o Evangelho do Reino é a cada dia, cada dia, cada dia. Então esqueçam as leis, esqueçam as profecias que foram trazidas, porque a profecia está cumprida. Hoje nós temos que olhar para Jesus Cristo, conhecendo a sua bendita palavra. É assim que nós vamos ter melhoras na nossa vida espiritual. Não fique esperando como esperam ainda os judeus lá, viram que vai vir alguém que vai resolver o problema político, que esse país vai ficar bom, que vai acabar os protestos aí na rua. Não vai, não vai. Aliás, você quer saber, eu vou dar meu livro, porque as pessoas estão perguntando: pastor, esse protesto, isso aqui, eu vou dizer para vocês. Vocês sabem como nós éramos conhecidos até 10, 20, 30 anos atrás? Os protestantes. Você sabe por que nós estamos aqui hoje pregando o Evangelho? Porque um dia se levantou um homem e protestou
contra as injustiças humanas, querendo imputar sobre o povo uma coisa que não era de Deus. Então, queridos, eu não sou contra o protesto, como todos aqui são contra o vandalismo. Isso eu sou. Fico indignado como qualquer um com as injustiças desse país, com aquilo que se prega e aquilo que se faz de mentira, enganando o povo pela ignorância do povo. E é isso que eu não concordo. Se um dia aprover, eu pinto a cara e vou para a rua e vou dizer que eu sou a favor da justiça de Deus, não a dos homens. A dos homens não vai funcionar nunca nessa terra, mas a de Deus sim. E se um dia houve um homem que protestou, eu acho que todos têm o direito de protestar, mas não têm o direito de destruir. Isso é vandalismo. Isso a palavra não tem parte com isso. Podemos sim, podemos dizer da nossa satisfação, podemos dizer o quanto nós não queremos. Eu tenho certeza que se Jesus visse algo, qualquer coisa, como ele viu tudo que era contrário à política, vou chamar assim para os irmãos entenderem, do reino, ele protestou. Quando ele chega no templo e vê aqueles mercadores ali vendendo e comprando ali na porta do templo, o que ele fez? Arrasou tudo, mandou todo mundo embora, falou: isso daqui não é lugar de mercado, esta casa é casa de oração. Queridos, é só saber o que é de César, dar a César, e o que é de Deus, dê a Deus. Fazendo isso, você não vai errar. Então, queridos, vamos ser coerentes, porque nós também não estamos satisfeitos, mas também não vamos ser coniventes com aquilo que é feito de errado, porque nós estamos vivendo o reino.